Graça e paz, irmãos. Amém. Aqui quem fala é o pastor Magno Macedo, pastor da Primeira Igreja Batista da Posse, em Nova Iguaçu. E para a gente é uma honra poder falar com você através aqui do YouTube da nossa igreja, da página da Primeira Igreja Batista da Posse. E já peço a você que, se você não é cadastrado, que você possa lá se inscrever. Inscreva-se e tem um sininho ali do lado, você clica no sininho, que todas as atualizações feitas por mim ou por qualquer um dos membros da igreja já irão direto para o seu Facebook, para o seu YouTube, e você conseguirá já nos ver de forma ao vivo, ok? Bem, nós vamos falar justamente sobre a revista Palavra e Vida, que fala sobre Jesus, a mão amiga de Deus. A revista Palavra e Vida é uma revista da Convenção Batista Fluminense, e nós vamos ler o texto em 2 Coríntios capítulo 18, capítulo 5, versículo 18, 19 e 20. Diz assim: Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliam consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não imputando aos homens a Deus, os homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Continue aplicando ela nos nossos corações e que possamos entender aquilo que tu bem queres. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, nós tiramos aqui alguns flashes da lição, algumas coisas bem básicas, mas que vão ser de suma importância para o teu crescimento espiritual e para que você possa entender melhor essa revista, porque eu tenho a plena certeza que assim como Deus falou ao meu coração, falará ao seu também. Então eu preparei alguns pontos aqui dentro do prefácio, primeira parte, segunda e a terceira parte da lição. Agora, para pensar e agir, você mesmo pode fazer. Eu tenho certeza que depois dessa leitura você vai conseguir fazer de forma bem nítida e bem mais tranquila, ok? Bem, sobre o prefácio, diz que durante o tempo, muito tempo, né, até da Reforma Protestante, achavam-se que o ponto central do pensamento do apóstolo Paulo era a justificativa pela fé, como na grande realidade não é a justificativa pela fé, mas sim a doutrina da reconciliação. Se você for ver não só em Coríntios, Filipenses e em outros textos, você vai ver que Paulo, sendo o imitador de Cristo, ele fala sobre a reconciliação, porque Deus, quando envia o seu próprio filho, João 3,16 diz, né, ele foi para quê? Para que pudéssemos ser salvos. E para ser salvo, você precisa de uma reconciliação, de uma mudança, de uma transformação. Só é salvo aquele que está perdido. E se você está perdido, você precisa ser reconciliado para encontrar a salvação. Então é desta forma que é o ponto central da história de Cristo Jesus aqui nessa terra, reconciliação, já mostrando qual é de fato o reino de Deus. Bem, o texto clássico aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz: Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Então, o próprio Cristo, ele estava por intermédio de Deus. Se você for ver em João, capítulo 1, versículo 1, diz: No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava desde o princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada se fez. Então, desta forma, precisamos entender que Deus e Cristo, né, o Pai e o Filho, estão com o mesmo propósito. Às vezes as pessoas usam esse sentimento dualista, que Deus é malvado e que Cristo é o bonzinho, vem para nos ajudar, que Deus é o juiz que vai nos julgar para nos destruir e Jesus é o advogado para nos salvar. Se você estiver errado, nem Jesus vai te salvar, meu irmão. A bem da verdade é essa. Se você estiver em pecado, se você estiver com sua vida toda desmartelada, fora dos padrões espirituais da Bíblia, não adianta, nem Jesus vai te salvar. Você precisa ter a oportunidade nesse momento de ouvir a palavra e fazer uma autoanálise e entender que você é um pecador e que precisa se reconciliar com Deus. E é através de Cristo Jesus. Então Deus não é esse malvadão, porque Deus é o juiz. Se você for bom, no final o juiz vai te absolver. E o advogado vai, né, também te absolver. Agora, se você tiver mal espiritualmente, se você tiver em vida pecaminosa, não adianta.
Eu gosto de falar de um texto interessantíssimo, 1 João capítulo 1, versículo 9. Se você confessar o seu pecado, é que ele vai te perdoar. Agora, se você não confessar, meu irmão, já era. Não tem condições. Então, precisamos entender que a doutrina do apóstolo Paulo é justamente sobre a reconciliação. Deus deseja ter, né, um bom relacionamento com os homens. E é através de Cristo Jesus. E ele quer ter esse relacionamento bom contigo. Mas para isso você precisa se reconciliar com Deus. Bem, o primeiro ponto aqui, acabamos de falar sobre o prefácio, o primeiro ponto é a inimizade entre Deus e o homem. O homem fora de Cristo está sendo inimigo de Deus, né? Ele está em inimizade com Deus. Você está fora de Cristo, você está em inimizade com Deus. Agora, quando você aceita Cristo, você é amigo de Deus. Ah, mas isso é uma coisa muito arbitrária. Não, 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 não. Quem nos fez? Deus. Deus é o Criador do mundo. Deus é o Criador da sua vida. E nós precisamos nos adequar ao nosso Criador. Quando você vai no hospital, você não precisa obedecer os trâmites hospitalares. Quando você não entra numa repartição pública, seja ela militar, seja ela jurídica, você não tem que se submeter às implicações daquele ambiente. E assim é com Deus, meu irmão. Nós não podemos fazer conforme queremos. Nós precisamos nos reconciliar. Se não houver um reconciliamento entre o homem e Deus, não haverá uma oportunidade de você ir às mansões celestiais. Ponto. Não tem para onde correr. Você tem que se adequar, mas você precisa entender que você é pecador e precisa se adequar com Deus. Mas você tem um livre-arbítrio, tá? Você pode escolher o que você quer. Mas quando você passa a ser um cristão, você já não tem mais o livre-arbítrio. Você não tem mais que decidir. Não, você não vive mais, mas é Cristo que vive em você. Então as coisas velhas elas vão ficar para trás. E você vai fazer tudo novo, tudo diferente, tudo o que Cristo realmente deseja fazer para mim e para a tua vida. Então, aqui diz uma pergunta sobre o autor dizendo, né? Deus pode ser inimigo de alguém e ele ser amor? Meu irmão, nós estamos falando de raciocínio humano, né? Nós estamos aqui baseando em argumentos sentimentalistas. Nós estamos aqui nos baseando em coisas espirituais. Ah, não, tadinho de fulano, vamos absolver fulano. Com Deus não tem isso, meu irmão. Deus ele é amor, sim, mas Deus é justiça. Deus é fogo consumidor. Então, humanidade, irmãos, entendam isso. Precisamos estar com essa vida certa, andar diante de Deus, sermos bons obreiros da palavra dele, fazermos a palavra crescer através da nossa vida e da nossa atitude, sem a qual nós não conseguiremos se reconciliar com Deus. Não adianta cantar, pregar, dirigir, fazer um monte de coisas se a nossa vida não está correta diante de Deus. Por isso que precisamos nos reconciliar através de Cristo Jesus. A morte dele não pode ter sido em vão para você. Você precisa entender que através da morte dele há uma oportunidade, e isso é graça, favor imerecido, de nós sermos salvos através da graça de Deus. Entenda isso, meu irmão. Então aqui diz, né, irmãos, a Bíblia é a autoridade e não os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos é uma coisa, tá? Você pode usar seu sentimentalismo com qualquer pessoa aí, mas a autoridade é a palavra. Tá na palavra, obedeça a palavra. Qual é a nossa dificuldade? Como diz aí, qual é a parte da palavra que você não entendeu? Como dizem aí, né? Qual é a parte da palavra que você não entendeu? É a Bíblia. Ela é a nossa regra de fé e prática, sem a qual nós não conseguiremos cumprir os requisitos mínimos do propósito de Deus para as nossas vidas, né? O pecador não reconciliado é inimigo de Deus. Se você não se reconciliar, você é um inimigo de Deus. Depois você lê lá em Romanos capítulo 5, versículo 10, vai mostrar isso aí. Então, há uma autoridade de Deus para a nossa vida.
há uma declaração de Deus para a nossa vida, que precisamos nos reconciliar, que precisamos entender e obedecer, assim como Josué falou na época. O que nós vamos escolher? Obedecer ou não obedecer? Meu irmão, se você for ver lá também, né, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 20 ao 22, né, diz lá justamente sobre isso. Né? É melhor obedecer do que sacrificar. E muitas vezes temos sido desobedientes a Deus. E precisamos entender que a obediência é sim um princípio da sabedoria diante de Deus. Né? A inimizade com Deus é moral e não sentimental. Tá? A inimizade com Deus é moral e não sentimental. Como isso, pastor? A inimizade com Deus é moral através da conduta. Não é a questão do sentimento. Eu vou pregar. Eu vou fazer boas ações. Eu vou ter uma vida de boas ações pessoais, ser bonzinho com as pessoas. Não é sentimental, não. É moral. É através da sua atitude, daquilo que você faz. E diga-se de passagem, entre nós cristãos, em alguns, não estou dizendo todos, não estou generalizando, tá, irmãos? Existe um abismo entre o que a gente fala e o que a gente faz. Então precisamos entender que muitas vezes há um abismo entre o que a gente fala e o que a gente faz. Fala um monte de coisa, mas não faz uma grama daquilo que fala. Entendeu? Então, irmão, precisamos entender que a inimizade entre Deus e o homem é a falta da reconciliação. Bem, ponto 2. Como desfazer a inimizade? Diz aqui o autor, né? Por sucessivas reencarnações que nos tornariam melhores, é uma pergunta que ele faz, né? Pela prática de boas obras, é uma outra pergunta que ele faz. Por cerimoniais religiosos que acalmariam Deus, é uma outra pergunta que ele faz, né? A resposta, meu irmão, está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Eu já li, eu vou repetir de novo. Diz assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Se ele imputasse em nós as nossas transgressões, tudo aquilo que nós temos feito de errado, meu irmão, ele tomou para ele, ele buscou para ele todos os nossos problemas, todos os nossos pecados foram jogados e Jesus foi castigado por causa de mim e por causa de você. Então, como fazer essa inimizade? É tendo a reconciliação, é buscando a Cristo, é aceitando a Cristo, é fazendo a vontade dele, é cumprindo o propósito dele na sua vida. Meu irmão, todos nós fomos feitos para o louvor do nosso Deus. Não fomos feitos para que fôssemos meras pessoas por aí, sem qualquer tipo de atribuição. Nós temos atribuições e essas são espirituais, celestiais, autoridades sobre as nossas vidas, para que possamos fazer segundo o propósito de Cristo. Deus tomou a iniciativa da reconciliação. Isso é graça. Isso é graça sobre a minha e a sua vida. Então precisamos nos reconciliar com Cristo porque nós fomos alcançados através da graça, que é a morte de Cristo Jesus. Né? Por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, a parte B, diz: rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então rogue a Cristo, peça a Cristo, para que você seja reconciliado com Deus, mas com o coração contrito, pedindo perdão por aquilo que você fez, por aquilo que você pretende fazer. Bem, o terceiro ponto é um episódio curioso, né? Que fala sobre, em 1965, quando os soldados japoneses eles foram capturados numa ilha, ou seja, 20 anos depois da guerra de 45, eles foram capturados, né? E foram avisados que a guerra já tinha acabado há 20 anos, e eles não sabiam. E as pessoas olharam: pai, como é que pode? Esses caras, brincadeira não, desavisados da vida,
20 anos depois, os caras não sabem, não se entenderam, não conseguiram se adequar. Aí o autor vem dizendo: e nós? 2000 anos que Cristo morreu? E nós ainda não conseguimos entender que precisamos nos reconciliar com Deus, que precisamos ter uma natureza diferente, que precisamos ser transformados pela graça dele, que precisamos, irmãos, fazer a vontade dele, que precisamos ser instrumento nas mãos dele. Mas para isso, meu irmão, assim como diz, né, esse ponto aqui, né, que é um episódio curioso que foi esse momento aqui desses soldados, né, precisamos entender que assim como eles em 20 anos não conseguiram, nós não podemos criticá-lo, porque muitas das vezes nós não temos tido uma reconciliação dos nossos pecados, a confissão daquilo que nós fizemos. O salmista mesmo diz, né, várias vezes: confessei o meu pecado a ti, não encobri. Lá em Salmos 32, Salmos 51, ele diz, né, em tantos outros salmos também, eu dei só 2 salmos aqui, mas a maioria, os homens de Deus, a grande parte deles, né, que, que tiveram as suas dificuldades, os seus problemas, se arrependeram diante de Deus, mas a grande maioria tiveram que ser disciplinados, como o próprio Davi diz, né? Foi bom o Senhor ter me afligido para que eu pudesse reconhecer o seu estatuto, mas se reconciliaram com Deus. E mesmo assim, nós sendo disciplinados por Deus, as coisas estão dando errado na nossa vida e nós não pedimos perdão pelos nossos pecados, não nos colocamos diante da presença dele e não temos feito jus ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Meu irmão, não deixe com que isso seja em vão na sua vida. Não deixe que entre as suas palavras e as suas atitudes vire um abismo. Junte a tua palavra e a sua atitude e se reconcilie com Deus, sendo uma pessoa moldada, transformada, e eu tenho a plena certeza que você levará à frente, será encarregado, como diz lá, né, no versículo 18 e 19 de 2 Coríntios, capítulo 5, né, você será um encarregado de levar a palavra da reconciliação de Cristo Jesus, e muitas pessoas irão aceitar o nosso Salvador, assim como você e eu aceitamos um dia. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção até este momento e que possamos ser instrumentos vívidos na mão do nosso Deus para a proclamação dele. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado por esta leitura, muito obrigado por esta palavra, que o Senhor possa colocar em nossos corações. Perdoe, ó Pai, as minhas limitações como ser humano, ó Deus, mas que eu possa ser instrumento nas tuas mãos para a proclamação do teu reino e entender o seu propósito para poder abençoar outras vidas. Das mesmas formas, esses irmãos que aí estão possam também ser instrumento nas tuas mãos para abençoar a vida de outras pessoas também. É a oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus, e que o poder do nosso Deus, o Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos estes ouvintes, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.